morte é a única certeza que a gente tem na vida. No fundo é um mistério, né? Que eu não tenho pressa em descobrir. É o fim de um ciclo para início de outro. A morte nos iguala. A morte é a falta de. Essa incerteza que é o que me fascina. Eu acredito sim que existe vida após a morte. Cada povo tem a sua maneira própria, né, de lidar com a morte. As comunidades indígenas comemoram os deus mortos de outro jeito. O que é a morte? A morte é como uma borboleta que nos acompanha invisível até que um dia cumpre o seu destino de nos abandonar num sono eterno e sair cambaleando pelos ares em linhas tortas. Viver é isso. Estamos aqui e de repente, ficam os corpos a alimentar a terra. Quanto à vida que havia em nós, quem saberá seu paradeiro? Cabe à crença de cada um tentar explicar os mistérios da vida e da morte. Afora a matéria que se une ao todo, ficam como testemunhas da nossa breve passagem, as histórias que escrevemos e tudo que construímos enquanto habitantes deste mundo. Este livro é um convite à reflexão por meio da poesia e do seu poder de traduzir em beleza até mesmo a face mais sombria da vida. Venha, não tenha medo de encarar a face poética da morte. E para você, o que é a morte? Nossa, o que é a morte? A morte é a única certeza que a gente tem na vida. A gente não sabe quando nasce, que é a gente pode dizer que é um grande jargão, que todo mundo usa, falar que a gente não sabe quando a gente vai nascer, né? Tem lá o período mais ou menos determinado, a gente não sabe exatamente quando, né? Vai nascer, assim, tem 9 meses, a gente nasce ali no finalzinho dos 9 meses, fica todo mundo meio que esperando, e a morte vem, de repente, pode ser 1 minuto depois que você nasceu, 10 minutos ou 80 anos, e a gente corre, né? Eu acho que a vida é uma corrida contra o tempo, sem saber quanto tempo a gente tem, porque a morte é uma surpresa. Então a morte é aquela interrogaçãozinha que a gente não sabe quando é que vai nos pegar numa curva qualquer da vida. Por mais que existam teorias religiosas e teorias filosóficas, no fundo, a morte é um mistério. É um cessar da vida, dessa vida terrena. É um cessar, né, da existência como nós a conhecemos. É um cessar das relações, dos afetos. Né? Se existir alguma vida depois da morte, ela será uma outra experiência, diferente dessa que nós temos agora, diferente dessa realidade que nós experimentamos agora. Né? As religiões dizem que existe um além, mas mesmo assim, esse além vai ser diferente disto que está aqui, diferente dessa experiência que nós temos aqui. A morte, né, de um modo muito simples, ela é o cessar, né, desse mundo que nós conhecemos, desse mundo que nós habitamos. É o encerramento das funções vitais. Esse é o ponto de vista biológico da coisa. Mas se a gente for pensar de um ponto de vista mais filosófico, talvez, a morte pode significar mais, pode ir além do encerramento das funções vitais e pode significar mesmo o esquecimento. Eu acho que uma pessoa que não deixa legado, né, ela pode estar morta em vida até. Se a gente colocar alguns dogmas religiosos, não importa a religião, né, a morte pode ser um recomeço. Eu não acho que ela seja o fim, mas eu acho, para resumir toda a história, a morte ainda é um grande mistério que eu não tenho pressa em descobrir. E você quer fazer como o Woody Allen, né? Você não tem medo, mas você prefere não estar presente quando ela chegar. É isso. Eu não tenho medo porque, assim, como que eu vou ter medo de uma coisa que é inevitável? A morte, para mim,
É o fim de um ciclo para início de outro. Na verdade, existem várias formas de você falar sobre a morte, né? E quando se fala de morte do corpo físico, para mim, na verdade, é só um caminho que foi encerrado, um ciclo que foi encerrado, para que uma nova vida possa surgir. Eu acredito que existe uma continuação. Então, se o meu corpo físico ele morreu, acabou para o meu corpo físico, é porque existe uma nova vida para minha consciência. Ela vai existir em outros lugares, em outros momentos, e para viver outras experiências. Acredito em reencarnação também. Então, essa consciência, a minha consciência, pode voltar em algum momento para o planeta Terra também. Mas eu acredito que a morte é apenas um encerramento de um ciclo, para o início de um ciclo novo. É isso que eu acredito. De uma forma lógica falando, é o último processo da vida, né? Fim da vida física, mas também é uma forma de reflexão sobre o que a gente vai fazer enquanto estamos vivos, né? Até encontrar essa morte, né? Quando a gente também reflete sobre ter uma boa vida, ter boas escolhas enquanto estamos vivos, parte muito mais de outras esferas do que propriamente só da gente, né? O quanto é difícil também fazer essas escolhas quando a gente não tá no meio que favorece a isso. E o quanto a morte chega mais cedo para as pessoas que não estão em condições de escolha de vida também. O quanto estar exposto em condição de rua faz com que a gente encontre a morte mais rapidamente do que se a gente tem um teto para morar. Então, eu acho que é isso. A morte nos iguala. A morte, para mim, é o fim de tudo. Eu não tenho crença absoluta em nada. Então, para mim, morreu, acabou. E a morte é a falta de. Então, é a falta de possibilidade de estar, de perguntar, de ter. É a falta. A morte, para mim, é o fim de tudo. Não tem um além disso. A morte, por si só, ela não manda um aviso, vai ser agora, vai ser daqui a 5 minutos, vai ser daqui a 5 anos. Então, a morte, para mim, que não acredito em nada, é o fim. Ah, rapaz, olha só. Eu acho que o Luiz Fernando Veríssimo diz uma coisa, o seguinte. Ele diz que ele não concorda com a morte. Eu concordo com ele. Eu acho ela fascinante porque nunca se sabe, nunca sabemos o dia. Pode ser daqui um segundo, um minuto, ou daqui 10 anos, ou 20, sei lá. Essa incerteza que é o que me fascina. Essa incerteza, essa coisa que assusta, né? Assusta porque a ideia de você não mais existir, né? Ela é assustadora. Mas, por outro lado, né? O que se há de fazer? Então, eu fico com ela, fico com esse... Né, com essa ideia que a morte é interessante nesse sentido, não sabemos o dia. E por outro lado também ela é bem democrática, né? Dela nada escapa, ninguém escapa. Então é isso. E a vida seria muito sem graça também, né? Se a gente fosse infinito, né? Enfim, acho que é isso. Eu acredito sim que seja uma passagem. Eu acredito sim que existe vida após a morte, acredito. Eu acredito fortemente na reencarnação. Eu acredito fortemente que tem reencontro, né? E sempre quando alguém morre, quando alguém perde, né, um parente, eu envio a oração, o amor não acaba jamais, que é de Santo Agostinho. Acho que essa oração é o que me representa sobre o que eu penso da morte. Que o fio não foi cortado. Ele diz assim, eu só estou... Ele fala assim, por que nós estaremos diante do coração um do outro? Eu só estou do outro lado do caminho, mas o fio não foi cortado. É isso, Ângelo, eu acredito assim, fio, sabe assim? Eu acredito que o fio não foi cortado. É isso.
Morte, para mim, não é a finitude, um estanque que você deixa de existir, né, e se torna algo que fica para a história. Eu acho que nós, de certa forma, nos perpetuamos, e a morte é um ritual de passagem, eu vejo dessa forma. Eu não ia perguntar isso, mas e como é que você vê essa coisa de algumas tradições que celebram a morte com bebida, com dança, com música, com alegria? A cultura mexicana, ela traz essa tradição, né, no Dia dos Mortos, as famílias vão ao cemitério se confraternizar com os seus mortos, e é um dia, vamos dizer, festivo, no sentido que eu acho que é um momento de reencontro entre quem está do lado de cá e quem está do lado de lá, para quem acredita nessa separação dimensional, né? Cada povo tem a sua maneira própria, né, de lidar com a morte. A Face Poética da Morte é um livro que fala não só da morte, mas também da vida, do entendimento, da aceitação, e eu faço isso de uma forma leve, não se assuste. Isso você pode ver até na capa, onde eu utilizei elementos da tradição do Dia de los Muertos. É uma tradição mexicana de origem pré-hispânica. Eu gosto muito da capa também, Angelo. E a capa tem a ver com o Dia de los Muertos, né? Então eu lembrei dessa festividade, dessa celebração do Dia de los Muertos, que o pessoal no México celebra com alegria. Eu usei esses motivos mexicanos, a caveira, todos esses elementos. Fiz uma capa amarela, alegre. Esse amarelo tem a ver com uma flor que eles usam muito na festividade, né? Eu sou mexicana, então como fato de ser mexicano, você já está na festividade, né? Eu sou professora faz mais de 2 anos, sim, e eu lembro começar, no mês de outubro, começar o altar, falar para as crianças, estudantes, você tem que fazer isso, tem que comprar essa comida, e a gente vai montar, vai preparar o altar junto. Você pode ver diferente o Dia dos Mortos, assim, comparando com outras comunidades no país. Então, eu morava em cidade, e eu lembro de Dia dos Mortos, o altar, antes de ser professora, como estudante, eu participava como estudante, eu tinha que levar as coisas para a escola como estudante, e aí ajudar, ser parte de. Todo mundo é parte de um altar quando é criança. O altar tudo tem significado, por exemplo, os níveis, a gente chama de níveis, os andares, mas também eles representam, por exemplo, o inframundo, porque os indígenas, em nossas civilizações antigas, eles pensavam da vida. As comunidades indígenas comemoram o Dia dos Mortos de outro jeito, não como na cidade. Eles respeitam mais os costumes do passado. Na minha cidade, mas é parte de uma região que a gente chama de Huasteca. E na Huasteca, compartilha, é uma região que compartilha em diferentes áreas com diferentes estados. E eles compartilham tradições, costumes, e eles têm, por exemplo, a comemoração do Dia dos Mortos. Eles chamam, não comemoração, não festa, eles chamam Chantolo, é um nome indígena, Chantolo. E eles vão para o cemitério, mas não é a primeira coisa, não é o mais importante nesse dia. A coisa mais importante, Angelo, aqui nas comunidades, é todo mundo ir para a praça e fazer uma festa. No passado, não sei, fazer um sacrifício para um deus azteca era algo bom, Angelo. As pessoas agora falam, por exemplo, meu Deus, que maluquez, né, assim, e os crânios, essas coisas. E mexicano agora também pode falar isso, nossa, que malucos estavam os aztecas, né? Mas nessa época eles tinham outro sentimento, a cosmovisão deles, o jeito de pensar era assim, legal, é para Deus, eu nasci sendo isso, para meu Deus, assim, da chuva, do milho, assim, que seja. Tem comunidades onde o Dia dos Mortos é bem mais importante do que Natal ou qualquer outro dia festivo no ano. Tem pessoas que falam, México tem o Halloween do México, o Dia dos Mortos. Eu penso, não é nem para comparar, é outra coisa. Sim, porque as crianças podem ter Halloween, sim, mas
O Dia dos Mortos é o Dia dos Mortos. É o nosso dia de finados aqui, né? E aqui o finados é dia 2, você falou que começa no dia 1º, parece que no dia 1º as primeiras almas que voltam são as das crianças, né? Sim, geralmente, eu vou falar assim, Ângelo, porque como eu falei, tem regiões que falam, não, 28 voltam essas pessoas, o 29 voltam essas outras. Mas assim, agora é assim no México, assim de maneira geral. O dia 1º são as crianças, a gente chama assim de o dia dos anjos, sim. As crianças são anjos, então eles voltam o dia 1º e o dia 2 as pessoas maiores, né? As pessoas velhas. As pessoas comemoram esse dia, achando que as pessoas que já foram embora, assim, já não estão, a gente chama que já estão na frente, eles já não estão aqui, eles estão lá na frente, no caminho. Eles voltam à noite do 2 de novembro. Eles voltam, a gente chama de ánimas, os espíritos, né? Almas. Ánimas, a gente chama assim. E são os espíritos que eles voltam nessa noite somente para passar tempo conosco. Então, para isso, as pessoas fazem a festa, né? O jantar, mas o jantar não é assim na mesa, não. É o altar de mortos especial para eles. Por isso, o altar é muito importante. Se não tem altar, eles não voltam para nada, né? É o que a gente pode pensar. Esse altar são as comidas que aquela pessoa que já partiu gostava, é isso? O altar tem coisas bem importantes, Ângelo. Tem esses elementos que são importantes para que a ânima, o espírito, consiga chegar ao nosso mundo. Então tem que ter sal, tem que ter um copo de água, tem que ter frutas da temporada, as flores, todas essas coisas tem que ter, porque esses elementos, todos eles assim, individuais, representam algo para que eles possam chegar e cruzar aqui, estar aqui com a gente, no nosso mundo esse dia. Aí o que você falou, a comida, né? Que eu sei que não sei, a minha tia gostava de pão, eu vou colocar o pão que ela gostava. A pamonha, coloca a pamonha que ela gostava. Então tem essa mistura das coisas que dão permissão para eles chegar e também nas coisas que gostava a pessoa. Essa é uma tradição de origem pré-hispânica, né, dos povos originários e tal. E aí, um belo dia, chegaram os espanhóis na América, né, e o que isso afetou na tradição? No passado, Ângelo, comparar um pouquinho talvez com outros países, antes dos espanhóis, a gente não tinha escravidão desse jeito no México, não. Tinha sacrifícios porque eles tinham que ter sacrifícios para Deus, como eu falava, né? E era assim. E a pessoa não era porque é escravo, não por isso. Depois, quando chegaram, aí começou a escravidão, né? E aí eles fizeram uma mistura, assim, de, temos o dia 2 de novembro, que é o dia dos finados, você chama, né, aqui? Dos finados. E aí começaram a misturar um pouquinho. Então, por isso, pouco a pouco foi mudando um pouquinho o significado de Dia dos Mortos. E, por exemplo, tem significados, elementos do altar, que tem relação com a igreja. Mas aí, se você vai para uma comunidade indígena hoje, eles falam, não, a igreja não faz parte do ritual, o significado não faz parte. Para eles, colocar um copo de água é porque o caminho é longo e a pessoa vem cansada, com sede, sim? Mas para a igreja, eles falam, o copo de água é para purificação, porque senão não consegue entrar pelos pecados, sabe? Padano, tudo isso. Na noite, como eu falava, as pessoas vão para o cemitério ficar lá, né? E algumas pessoas, nas cidades, Ângelo, eles levam, por exemplo, comida para a pessoa que morreu, né? Às vezes levam a mesma comida para compartilhar entre eles, sempre na família, assim, porque a pessoa está chegando e a gente quer comer a mesma coisa com eles. Mas tem pessoas que não, só deixam a comida, aqui arrumam um pouquinho no cemitério, aí onde está a pessoa, e vai embora. E eles comem outras coisas simples, né? Mas, ou estão caminhando pelo cemitério, porque o cemitério fica bem bonitinho na noite. Com as luzes, com os fogos, fica bem legal em muitos lugares, sim. E então as pessoas estão caminhando, às vezes nem dá tempo para comer mesmo, mas se tem
bebidas, vai ter bebida, assim, porque é como uma festa, tem lugares onde tem como festa. Tem essas pipas coloridas. Você... Pipas coloridas. A gente chama de papel picado. O papel picado é interessante. Pessoas falam que tem uma origem desde os nossos ancestros também. Eles falam que no passado eles faziam, quando tinham sacrifícios, eles faziam tipo um papelinho assim, com um material, eu não lembro o nome agora, e eles faziam assim figurinhas, assim o rosto do Deus, assim Deus para, não sei, da chuva, do milho, assim, e eles faziam assim rosto. Então essa tradição ficou assim, foi mudando pouco a pouco, e agora a gente faz o papel picado. Mas aí tem diferentes cores, sabe, pela cor do México e tudo isso. Mas é importante colocar o papel picado, porque no altar, acho que não falei isso antes, no altar é bem importante ter os 4 elementos. E o papel picado vai representar o ar, sim? Então, quando está mexendo, o ar, e você sabe que está chegando as ánimas, sabe? A música dos mariachis também foi sendo incorporada aos poucos no ritual, digamos assim? Sim, acontece isso. Com o tempo, assim, começaram a levar musicistas, porque, como eu falava, tem que colocar coisas que a pessoa gostava. A primeira coisa é a comida, né? Tem uma piada que a gente fala no México. Se a comida mexicana não fosse a melhor do mundo, por que é que os mortos voltam só para comer? Sabe? Então, o mesmo acontece com a música. As pessoas gostavam da música e levam música, não é muito assim que para fazer festa e as pessoas dançar, sabe? Não é porque eu quero, Ângelo, é porque estou fazendo algo para a minha tia, essa pessoa que eu amo e que já não está, e ela gostava dessa música, gostava do mariachi, e eles estão pagando o mariachi para eles tocar a música que ela gostava nessa noite. Agora vamos falar da La Catrina, que é por isso que eu me pintei aqui, porque o pessoal, muita gente lá se pinta de caveira, né, dessa coisa. Por que eles se pintam de caveira? Por que isso? Por que essa coisa? Caveira é uma representação da morte, né? Então, tem estados onde as pessoas vão caminhando no cemitério com uma maquiagem, com fantasia de Catrina ou de caveira, assim. A Catrina, no começo, ela era um desenho de um caricaturista. O nome dela era Guadalupe Posada. Você é Guadalupe Posada, um litógrafo mexicano. Mas o motivo da Catrina era fazer assim como um reflexo da sociedade nessa época. Ela não chamava de Catrina, ela chamava de caveira garbanceira. Garbanceira porque ela vendia garbanzo. Garbanzo é algo assim tipo grão de bico aqui no Brasil. E as pessoas que vendiam garbanzo eram indígenas. Estou falando de faz 100 anos, ok? Mais de 100 anos. Elas eram indígenas. Mas nessa época também estavam chegando muitos europeus para o México. E começava assim, isso de, eu sou superior, eu sou europeu e assim, né? E as pessoas que vendiam garbanzos, às vezes, ficavam com um pouquinho de vergonha das suas raízes. E eles, não, eu também sou europeu, e assim falavam. E então, Guadalupe Posada fez a Catrina, essa parte da Catrina, como reflexo da sociedade nessa época, da miséria. Eles diziam, uma miséria, mas eles querem fazer assim como são ricos, são europeus. E tempo depois chegou Diego Rivera, que ele foi depois de Guadalupe Posada. Diego Rivera, para quem não conhece, Diego Rivera era aí namoradinho da Frida Kahlo. Ele era muito muralista. Vou colocar aqui as fotos da La Catrina, aqui, ó. Isso. Muito legal. Na esquerda, assim, branco e preto, eu chamarei a caveira garbanceira. Esse é o desenho do caricaturista original, Posada. Depois, Diego Rivera está na direita, está ali do lado da Catrina, está assim de preto. E Diego Rivera, os murais de Diego Rivera e de todos os muralistas do México, nossa, são bem legais. E ele
trouxe de novo a caveira garbanceira no seu mural. Mas ela, nesta vez, nesse mural, ele fez a caveira assim, com o corpo todo. Aqui, ali embaixo, dá para ver a caveira do lado do Diego Rivera. E ela está assim, o corpo todo está ali, né? E ele diz, mas ela tem roupas, ela está assim, chique, assim. Então ele chamou de Catrina, porque o nome Catrin é um homem elegante, assim, bonitinho. E ele falou, ela é mulher, então é Catrina, porque está bonitinha, chique, e tem roupas. Uhum. E então, depois, aí ficou sendo assim como a Catrina, as pessoas começam a se lembrar do Dia dos Mortos, porque caveira e tudo isso. Então, por isso agora as pessoas que fazem maquiagem, fazem as Catrinas, né? E é bem popular agora, isso é normal. Sim. É a coisa do Diego Rivera colocar roupa nela, né, no corpo todo e tal, não é simplesmente roupa, né? É roupa da elite, de uma classe social mais alta, né? Que justamente isso que você falou, que os povos não... eles negavam a sua herança, né, indígena, essas coisas. Ana, muito obrigado. Você quer deixar algum recado, algum contato? Você é professor de espanhol, quem tiver interesse, Instagram? Sim, é só agradecer às pessoas que estiveram aqui na live. Eu estive lendo alguns comentários, muito obrigada. Também obrigada, Ângelo, pelo convite. Me permita os comentários, esse aqui é o Instagram dela, né? Isso mesmo, aí se quer me acompanhar e aprender mais da cultura mexicana, mas na frente eu vou continuar falando um pouquinho mais do Dia dos Mortos também, mas tem muitas mais coisas que eu falo no ano, assim, tradições, cultura, assim, coisas sobre o espanhol do México, coisas que às vezes as pessoas aprendem espanhol, mas aprendem com livros, né? E a melhor coisa para eu aprender português é falar com um brasileiro, né? Para mim, com nativos, não no livro. Então, se você quer aprender espanhol, assim, de verdade, também vai, acompanha não mexicano, mas um nativo. E aqui está meu Instagram, Ana Mexicana dele. Sim? Nada, muito obrigada para você. E obrigada também, Ângelo, agradeço pelo convite e consideração, tá? Eu que agradeço. Deixa eu ver, o povo desatou a falar aqui. Se você soubesse das alegrias e tristezas, do amor, da indiferença, da presença e da saudade, da saúde e da doença, da vida e da morte. E se você pudesse decidir, você escolheria viver